E a gente vai agora para o nosso quadro Direito e Cidadania, recebendo já aqui no nosso estúdio Jamile Coelho, advogada desembargadora eleitoral, que vai conversar com a gente sobre um assunto, né, que tem preocupado muita gente. Voto impresso. E depois de tanto tempo a gente vai, será, né? Depois de tanto tempo, depois de urnas eletrônicas, a gente vai voltar a ter como comprovar em quem a gente votou, para quê, por quê? Bom dia. Boa pergunta, Porlane. Bom dia a todos e a todas. O que acontece? Sempre que está perto de eleição, como a gente tem falado já há um tempo, voltam as polêmicas, né? O voto impresso, ele foi implementado no Brasil, o voto eletrônico, desculpa, a urna eletrônica, ela foi implementada no Brasil em 1996, parcialmente, e em 1998 em toda a extensão territorial. Eu, particularmente, só votei como urna eletrônica, né? E apesar da segurança que é demonstrada nessa votação, nesse tipo de sufrágio, faz 25 anos que a gente tem isso implementado no Brasil. Todo ano e toda eleição dizem que há fraude. O interessante é que ninguém nunca comprovou essa fraude, porque você dizer é uma coisa, você provar é outra, né? E na linguagem jurídica você não traduz isso em linguagem competente, que é a prova. Não, foi fraudado. Cadê a prova? O TSE, ele coloca à disposição de todas as pessoas, de hackers inclusive, para você ter uma ideia, são contratadas pessoas especialistas em devassar sistemas para auditar essas urnas, para auditar esses sistemas. A fraude é possível, nunca se provou. É manipulado por humanos, né? Mas nunca se comprovou. E o que a gente vê, principalmente dentro da Justiça Eleitoral, é que para você fraudar uma urna, você precisa de uma quadrilha, mas literalmente não só 4 pessoas. Você precisa ter anuência de várias pessoas, porque a urna, na hora que ela é inseminada, é assim que a gente fala, ou seja, com a foto do candidato e com o número do candidato. Cartãozinho, né? O cartãozinho, exatamente. Ele tem vários tipos de checagem, passa por várias pessoas, passa por vários setores, inclusive é aberto ao público. A publicação do edital para todos os partidos irem ver. E mesmo os partidos que hoje estão a favor do voto impresso, eles nunca estiveram lá. Então, assim, é um discurso respaldado um pouco de prova, né? A parte acadêmica, a parte doutrinária, as pessoas que estudam realmente o direito eleitoral entendem que isso é um retrocesso. Não cabe a mim aqui agora fazer um juízo de valor, né? Qual seria a vantagem do voto impresso? Que é o que tem na justificativa da PEC 135/2009, que é o projeto de emenda constitucional. É você vota, a intenção é essa, mas a PEC ela não traz nada disso, tá? Ela só traz assim, vai ter um voto impresso auditável, que possa ser auditável. O sistema hoje é auditável? Sim, eletronicamente. Quando você liga a urna, quem já teve a oportunidade de ser mesário, de ser presidente de mesa, de ser fiscal, é muito interessante. Inclusive, conclamo que sejam mesários voluntários, estudantes de direito, sobretudo, né? Pessoas que têm interesse em participar da vida pública. É uma experiência muito interessante, né? Uma experiência com o público, um exercício de cidadania mesmo. É um munus, é um favor e um serviço que se presta à democracia. Você liga a urna, você tira um extrato chamado de zerésima. Vai aparecer o nome de todos os candidatos, o número de todos os candidatos daquela circunscrição e a quantidade de votos que cada um tem. É para sair 0. Daí o nome zerésima. Ao final da votação, você tira o BU, chamado Boletim de Urna, que são a quantidade de votos que cada uma daquelas pessoas receberam. Esse boletim de urna, ele pode ser impresso para quem solicitar, né? Normalmente, o TSE limita por conta de uma questão de gastos, porque é como se fosse uma fita de cartão de crédito, né? Só que um pouquinho mais larga, de cupom fiscal, sim, só que um pouquinho mais larga. E você prega este boletim de urna, aí você afixa na sessão. E, normalmente, distribui 2 ou 3 para fiscais de partido. Esse valor de votos, ele tem que combinar com a totalização do chip nas zonas eleitorais ou nos tribunais, dependendo de se o pleito for geral ou municipal. Isso é auditável. Além disso, antes do processo de inseminação, essas urnas são checadas por técnicos, já vieram inclusive técnicos de fora do país. Ele está aberto. Quem quiser pode tentar devassar o sistema. E uma grande vantagem do voto digital é a gente ter o resultado muito rápido.
né? A gente não fica como nos Estados Unidos, que é uma eleição contada, infartando. Né? Exatamente. Ou como no Peru agora, né? Ainda não sai o resultado, é uma guerra. E o que é mais importante, Porlane, é a inviolabilidade do voto. É o sigilo do voto. Há quem diga que o fato dele ser impresso vai violar isso. A gente que estuda minimamente a história, né? A gente vê aí o histórico do voto de Cabresto. E aí a gente, depois de tanto tempo, a gente vai ter a possibilidade de ter como provar, digamos, para qualquer pessoa em quem a gente votou, né? Infelizmente a gente sabe que existe ainda compra de votos, né? E venda de votos também. Isso você acredita que vai fomentar ainda mais essa compra e venda de votos, Jamile? Eu acredito, e aí eu vou trazer uma experiência pessoal minha. Logo que eu me formei, a gente fez a eleição no interior, né? Eu como advogada. E existiam duas situações. Foram em pleitos diferentes, em cidades diferentes. Uma era uma pulseirinha dessas que a gente usa em festival, ou que você, se você fica no hotel day use, né? Uma pulseirinha que indica que você está participando daquela localidade. Sim. E outra era tipo um cartão de crédito com uma simulação de tarja magnética. Como é que os políticos, né, mal intencionados, porque você tem os bons políticos e os políticos não tão bons assim, e os mal intencionados, utilizavam isso? Comecinho dos anos 2000. Eles diziam que na hora que você fosse votar, o movimento das teclas, dos números, eles iriam ser receptados por essa pulseira. Olha só, né? Isso em 2000. E as pessoas Hoje a gente tem Bluetooth. Naquela época não tinha, né? E as pessoas acreditavam. Ou então você precisava votar, você colocaria essa espécie de cartão de crédito em cima da urna eletrônica e quando você digitasse, os dados seriam captados para aquela tarja magnética. Gente, tinha pessoas que acreditavam nisso, infelizmente. E aí ficavam com medo da pessoa em quem tinham prometido votar, saía da cabine de votação e entregava essa pulseira ou o cartão de crédito. Felizmente, na época, o juiz da circunscrição interviu e mandou recolher esse tipo de coisa. Qual é a questão agora do voto impresso? Mas ninguém vai sair com o voto impresso. Ele seria, em tese, porque a gente não tem projeto de lei para isso são teses, de que ele apareceria como se fosse uma plataforma de acrílico, né? Então você veria, confirmaria, ele seria rasgado e colocado numa urna. Já se tentou fazer isso. Na verdade, 2002, 2013, 2015, sempre se tenta fazer isso. Em 2002, foi testado em 6% da população. Não valeu a pena. Filas enormes. Deu problema na impressão. Deu problema nas máquinas, né? Elas deixaram de funcionar ou não estava legível. E depois foi auditar isso. E se percebeu, na época, que você conseguiria ligar o voto ao eleitor. E é isso exatamente que não se quer. Então, assim, um voto auditável, né? Isso pode causar, inclusive, muitas pendências judiciais, porque aquele inconformado, o que é natural do ser humano, certo? Aquele inconformado vai dizer que eu quero contar. Isso vai aumentar as demandas judiciais. Isso não é saudável para ninguém, né? Eu trabalho no Poder Judiciário hoje, né? Mas eu sei que a utilização do Poder Judiciário é a última instância, é o último recurso, é muito melhor que se resolva tudo antes, né? E hoje já se fala muito da ingerência do STF, do ativismo judicial, do TSE, né? Nas causas, imagine, em relação à questão do voto. Porque isso vai acontecer como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Não, conta, reconta. Isso vai gerando um desgaste na população. Infelizmente, né, Jamile, como existem os políticos de má fé, existem também os eleitores de má fé. E a gente pode, inclusive, ver pessoas que a gente já tem visto ao longo aí da história que fazem questão de tirar a credibilidade da nossa democracia. A gente pode ver pessoas de má fé dizer, eita, votei em fulano e apareceu a foto de cicrano, exatamente para questionar a credibilidade do nosso sistema eleitoral, da nossa democracia. E a gente, infelizmente, voltar aí às estacas menores nessa nossa luta que a gente vem conquistando há tanto tempo, né? Isso, e voltar algumas casinhas, né? Quando a gente chama, é uma pena, assim.
Há quem entenda que isso é um retrocesso, né? Porque você vai aumentar a demanda judicial, você vai trazer um custo médio de 2 bilhões de reais para a implementação dessas impressoras, né? Você tem um mecanismo eletrônico para fazer isso, não é de uma hora para outra, não é simples, não é fácil, também não é rápido. Imaginando que você tem que ter, você tem no próprio TSE, você tem um setor de TI. Você vai ter que ter os insumos, né? Você vai comprar a impressora, você vai bolar, você vai gerir essa impressora. E aí, Porlane, trazendo o que você falou, a responsabilidade do eleitor. Desde sempre eu falo na responsabilidade do eleitor, né? O Congresso que está aí fomos nós que elegemos, o presidente que está aí fomos nós que elegemos, os anteriores também fomos nós que elegemos, o nosso prefeito, o nosso governador, os nossos deputados, os nossos vereadores, fomos nós que elegemos. Não está gostando, sinta-se responsável pelo aquele voto. Não foi votar, sinta-se mais responsável ainda, porque deixou que outras pessoas votassem por você. E o que é engraçado ou estranho é que as pessoas que estão aí, elas foram eleitas por esse sistema, né? Por esse sistema que se diz que é fácil de fraudar, mas que até hoje nunca foi comprovado uma fraude. Neste caso do Brasil, a grama do vizinho não é mais verde que a nossa. O Brasil é um exemplo, inclusive, né? E se as pessoas procurarem saber de como funciona a urna eletrônica, aí eu estou falando agora como desembargadora do TRE, e eu sei como é que as coisas funcionam ali dentro, é um sistema seguro. Inclusive, eu não sei se as pessoas sabem, mas em todo dia de eleição existe a chamada votação paralela. O que é a votação paralela? Na noite anterior ao pleito, mas perto de meia-noite já, são sorteadas urnas. Algumas de várias zonas eleitorais aqui e em alguns municípios são sorteados. Esse sorteio é filmado. É filmado a colocação dos nomes nas urnas. É filmado, assim, ininterruptamente. É filmada a retirada do nome. É filmada o número da urna e da sessão. Essa urna é levada para a sede do tribunal, é o que a gente chama de votação paralela. E desde quando começa a votação até ela terminar, fica um grupo de pessoas com filmadoras. Quem quiser pode ter acesso a isso, votando em candidatos cujos números foram resgatados ou coletados em escolas. Então, assim, na semana, um mês antes do pleito, ou umas semanas antes do pleito, o tribunal ele providencia que crianças votem em números aleatórios daqueles candidatos, certo? Essa votação também é filmada. Uma pessoa entrega o número de fulano de tal, número tal, outra digita, tudo isso filmado. No final, a pessoa que fala, a pessoa que digita e o boletim de urna, eles têm que serem compatíveis. E isso acontece em todos os anos. Isso é uma forma de checagem, ou seja, é aleatório, né? Você não sabe quais são as urnas que vêm, você tem que ter tido a votação de escolas de todas as cidades e você consegue comprovar. Nunca se pegou uma fraude em 25 anos. Então, no meu ponto de vista pessoal, não estou defendendo nem atacando. Eu creio que é melhor deixar como está, né? Uma das coisas que se fala na urna segura, ela não tem acesso à internet, ela é chip. E o fato dela não ter acesso à internet, delas não se comunicarem entre si, delas não serem um sistema entre si, facilita a segurança. Né? Ela impede que hackers de outros países, de outras cidades, quando a gente está falando aqui de outros estados, invadam esse sistema. Tentaram invadir na totalização. Agora, dessa última eleição. Tanto que a totalização do primeiro turno foi bem lenta no país inteiro. E não conseguiram. Só para a gente encerrar agora, Jamília, eu queria que você pudesse explicar a quantas anda exatamente a votação a apreciação desse projeto. O processo legislativo, como a gente já conversou, né, ele começa normalmente, e esse foi o caso, é um projeto de lei de uma deputada, é uma PEC, é um projeto de emenda constitucional, desculpa, de uma deputada, 2019. Ele foi distribuído para uma comissão especial. Essa comissão especial tem feito audiências públicas com diversos setores da sociedade, então você botou a Abradep, tribunais, IBRAD, que são institutos próprios, né, que defendem ou que doutrinam sobre o direito eleitoral, que estudam o direito eleitoral. Ela tem ouvido a sociedade civil, a audiência pública ela serve para isso, qualquer pessoa pode participar presencialmente, hoje, infelizmente, com um número limitado por conta da pandemia, mas pode assistir, se você procurar no YouTube, as sessões das audiências públicas do voto impresso, e ele está tramitando, ainda não foi aprovado em lugar nenhum.
né? Ele tem que ser aprovado e tem que, para valer na próxima eleição, ele tem que ser aprovado e tem que ter uma lei que o regulamente antes de outubro desse ano. Para valer um ano antes, né? Lembrando que ela é aprovada, já teve dois projetos desse aprovado, mas eles foram barrados pelo Supremo Tribunal Federal por ações de partidos que não concordavam e realmente ficou comprovado naquela situação que a impressão do voto violaria o sigilo do voto, que hoje é o que a gente tem de mais precioso. O voto é secreto, não há como descobrir, mesmo que você prometa, né, a fulano ou cicrano, se você não quiser votar naquelas pessoas, não vote, porque não tem como ele descobrir. Muito bem, Jamile, mais uma vez, obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar na semana que vem com mais assuntos polêmicos aqui Sempre. no nosso quadro Direito e Cidadania. Daqui para frente, eu acho que só vai piorar, viu?